Boa tarde, sou da equipe de Comunicação Sem Fio e Mobilidade do Polo Maragogi, do curso de Sistemas de Informação, turma 2013, e a disciplina Projeto de Redes e Computadores, do professor Almir Guimarães. Meu nome é Deleon e eu sou um dos integrantes da equipe. Também tem o Aldevan, o Alex, Adenildo, Josias e Zumbira. Vamos apresentar um pouco sobre comunicação sem fio e mobilidade. Aí está o sumário, né? Comunicação sem fio e mobilidade, um pouco da história, tipos de comunicação sem fio, protocolos usados, comparativo entre padrões, vantagens e desvantagens, o futuro. Comunicação sem fio consiste na transferência de dados e informações sem utilização de cabos. Já a mobilidade é uma característica do que é móvel ou do que é capaz de se movimentar, ou seja, permite que as pessoas tenham maior flexibilidade quando se comunicam, porque não precisam permanecer numa localização fixa. Esse é o objetivo da mobilidade, certo? E também da comunicação sem fio. Um pouco da história. Em 1838 tem a criação do telégrafo por Samuel Morse. Em 1876 a criação do telefone com fio por Graham Bell. Em 1887 Henry Hertz fez uma demonstração prática da existência de ondas. Em 1890 Branly criou um dispositivo para detectar ondas. E no mesmo ano Popov, que é um russo, desenvolveu a primeira antena de rádio. Já em 1896, o italiano Marconi, usando o telégrafo sem fio, transmitiu sinal entre as cidades de Hermès e Dover. Já em 1910, surgimento de várias emissoras de rádio nos Estados Unidos. Em 1921, o Departamento Policial de Detroit permitia já a comunicação entre o Departamento Policial e os carros de patrulha por meio de comunicação sem fio, e também, no caso, os equipamentos que eles usavam era o rádio amador. Em 1973, Armstrong inventou a invenção da modulação em frequência. Já em 1946, a empresa Bell Systems criou um sistema de comunicação. A AT&T incrementou o serviço de telefonia móvel utilizando a telefonia FM, que é frequência e modulação. Em 1971, um grupo de pesquisadores sob a liderança de Norman Amundsen, da Universidade do Havaí, criou um pacote, primeiro suíte de rede de comunicação de rádio, intitulado AluaNet. Em 1990, a 802,11, que é um grupo de trabalho, foi criado para trabalhar no sentido de uma norma sem fios para todos os computadores para se comunicar. Aí a AluaNet nada mais nada menos de que era composta de 7 computadores que comunicada a outra parte. Em 1972, a AluaNet conectados com o sistema WLAN, ARPANET do continente, que a partir daí começou a surgir as primeiras transmissões de rede sem fio. Este comprimento de contato foi inovador no setor das telecomunicações entre os computadores. Vou passar para os outros colegas para eles falar um pouco mais sobre os outros tópicos. Olá pessoal, meu nome é Alex e vou falar um pouco sobre tipos de comunicações sem fio. Bom, rádio broadcast foi a primeira comunicação criada sem fio. É a transmissão de ondas de radiofrequência que, por sua vez, são moduladas. Estas se propagam eletromagneticamente através do espaço. Hoje em dia, com a popularização de inúmeros meios de comunicação diferentes, poderíamos considerar que broadcast é o ato de
transmitir algo utilizando qualquer tipo de mídia, seja ela via ondas de rádio, satélite, cabos, fibra óticas, linhas telefônicas, entre outros. Na internet, fazer broadcast é fazer essa transmissão. Agora vamos falar sobre comunicação via satélite. A comunicação via satélite torna-se, desde a sua criação, a maior evolução do homem no quesito comunicação. Através da comunicação via satélite foram possíveis vários progressos, dentre eles e com destaque a área das geociências, as telecomunicações e o transporte aéreo. Bom, vamos lá falar sobre comunicação telefônica. A comunicação telefônica possui alguns padrões que devem ser seguidos com relação à qualidade do sinal recebido pelo assistente chamado, ou seja, a intensidade sonora. Comunicação micro-onda. Bom, a comunicação micro-onda é um tipo de meio de transmissão de dados não guiados de frequências extremamente alta, muito usado na comunicação telefônica entre grandes distâncias, nos telefones celulares, entre outros. Olá pessoal, meu nome é Adenildo, vou falar agora sobre o VoIP. O VoIP, ou Voz sobre Protocolo de Internet, é uma tecnologia que permite a transmissão de voz por IP, ou seja, transforma sinais de áudios analógicos como em uma chamada, em dados digitais que podem ser transferidos através da internet. A NFC é uma tecnologia que permite a troca de informações entre dispositivos sem a necessidade de cabos ou fios, sendo necessária apenas uma aproximação física. Comunicação sem fio, Wi-Fi, é uma comunicação de baixa potência que é utilizada por vários dispositivos eletrônicos como smartphones, laptops, entre outros. No Wi-Fi, um roteador funciona como uma central de comunicação conectada a uma rede cabeada. O dispositivo móvel pode se conectar via ondas rádio com o roteador, trocando dados e informações. Agora vamos falar sobre o Bluetooth. A principal função de tecnologia Bluetooth é conectar vários dispositivos eletrônicos sem fio a um sistema para transmitir dados entre si. Celulares são conectados a fones de ouvido sem fios, teclados sem fios, entre os acessórios. Isso a gente vê muito hoje em dia. Comunicação infravermelho transmite informações em um dispositivo ou sistema através da radiação infravermelho. Esse tipo de comunicação é chamada assim pois é composta por energia eletromagnética com um comprimento de onda que é maior do que uma simples luz vermelha. Esse tipo de comunicação é utilizada para controle de segurança, controle remoto de televisão e comunicações de curto alcance. Meu nome é Aldevan. Vou explicar um pouco sobre protocolos usados. Os protocolos que tem uma diferença grande nos tipos de protocolo. E primeiro eu quero falar sobre o protocolo 802.11. É a mais usada atualmente, mais conhecida como Wi-Fi. Permite que um computador ou um notebook entre em rede ou na internet sem conexão de fio na máquina. Essa tecnologia utiliza sinais de rádio para transmitir os dados até o computador, simplificando a vida do usuário que não precisa de instalar fio pela casa toda. O mesmo está se tornando cada vez mais comum. E atualmente já existem pontos de acesso Wi-Fi público, e chamamos de hotspot. E muitos gestores instalam até para facilitar a vida do usuário sem nenhum custo. O outro é o famoso WiMAX,
É um grande protocolo, grande importante, que tem uma grande importância. Ele é o primeiro padrão oficial para redes wireless de longa distância. Existem vantagens e desvantagens do mesmo. A vantagem dele ele é sem fio, não requer visada, não tem prédio que atrapalhe, não tem dificuldade. Ele sempre pode ser instalado. Tem uma velocidade de alta qualidade. A desvantagem é que ele é caro, né? E um usuário doméstico não precisa solicitar ou requerer esse tipo de protocolo, porque não é viável uma coisa tão cara para um uso, tão pouco uso, né? O outro, vamos falar um pouco do 15. É um grupo de trabalho dentro do protocolo 802, especializada em redes de área pessoal sem fio. O mesmo permite que eu use um dispositivo portátil como computador, telefone, sensores, etc. Utilize em automoção residencial para comunicar e interoperar, como Bluetooth não pode coexistir com uma rede sem fio. Já o 20, mais conhecido para acesso à internet modular, é sem fio. Não tem como explicar muito, porque ele já diz tudo com as palavras, com o texto dele, né? Falar um pouco sobre comparação entre padrões de protocolo. É um tipo de protocolo padrão que tem muitas características diferentes um do outro e de grande importância. Esse 11N mesmo, ele trabalha com a taxa de frequência e de capacidade baixa, diferente da AC. Por exemplo, quando a pessoa vai comprar um repetidor TP-Link, que a semana passada eu comprei um repetidor TP-Link, e eu encontrei uma grande qualidade nele, porque ele tanto trabalha com 300 no mínimo 300 e poucos megabytes por segundo, como também pode trabalhar com a AC, né, que é 3 vezes a mais. Quer dizer que ele tem uma qualidade tanto em gigahertz como em taxa de transferência. Já o G aplica-se a rede sem fio e é usada para transmissão em distância curta. É o uso doméstico. Quem pretende utilizar de custo baixo, né, é necessário utilizar esse tipo de protocolo 11G. O mesmo não são compatíveis com os padrões 802 11A, mas os dois tipos de placa podem conversar a 11 megabits utilizando o padrão 801 11B, que vira um denominador comum. Até porque não tem muita diferença entre esses três. Já como eu já falei, o 802 11 AC, ele tem uma diferença do N. A principal diferença dele entre os padrões que eu já citei é a velocidade. Enquanto o dispositivo utilizar o N, consegue chegar a 450 megabytes por segundo. O dispositivo AC ele pode chegar a 1300, já 3 vezes a mais do que é o permitido. Isso já é uma diferença grande. Então, para que o usuário venha ter qualidade na escolha do seu equipamento referente ao protocolo, escolha o protocolo tipo 802 11AC, que é o mais viável para poder utilizar com mais velocidade, mais garantia e mais segurança. Aqui encerro e vai chegar outro participante que vai começar outro tipo de assunto para questionar. Olá, eu sou Zulmira. Agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens. Nas vantagens nós temos a mobilidade, que é conectividade a partir de qualquer lugar, ou seja, estar conectado sem precisar estar em um lugar fixo. Na parte da estética, trata-se da aparência do ambiente, por não existir cabos.
baixo custo, redução de gastos com cabeamento e instalação rápida. Nas desvantagens, temos a vulnerabilidade a interferências, que é o caso de oscilação de sinal e interferência de outros equipamentos. Segurança e privacidade, trata-se de roubo de dados privados, que é o que ocorre geralmente. Flexão de sinal no interior de uma casa. É o sinal mais forte próximo ao equipamento e mais fraco distante. Bom, agora eu vou passar para o meu colega Josias, ele vai dar continuidade ao slide. Eu sou Josias. Eu vou falar sobre a Li-Fi, né? A Li-Fi tem sido apontada como a sucessora do Wi-Fi, por oferecer velocidade, às vezes até no mínimo 250 vezes maior que a Wi-Fi hoje, né? O que permite baixar um filme em alta definição em apenas 30 segundos, né? E outros programas, é muito rápido a sua conexão. Além disso, o esperado pelos pesquisadores é que a tecnologia custe menos, né? Seja mais acessível ao nosso público, né? Permitindo inclusive fornecer conexão gratuita, né? Lembrando que os futuros aparelhos devem já vir com os fotossíntese e deve conseguir conexão de um poste de luz em uma via pública, por exemplo. A tecnologia também poderá ser usada em campos militares, carro e até transporte coletivo. Brinquedo, né, que tenha o LED, a lâmpada de LED, vai poder também se conectar, né? O Wi-Fi pode até não funcionar debaixo d'água e outra área difícil de implementação de cabo, né? Ela pode até funcionar debaixo d'água, né? Onde vai ter o difícil acesso do cabo, essas coisas, já que com a luz vai ser mais fácil, tá bom? Salientamos ainda que não cria interferência em equipamento eletrônico sensível, o que torna melhor para o uso de ambiente como hospitais e aviões, né? Que tem a sensibilidade que não podemos às vezes conectar por até interferir nesses equipamentos. Com a Wi-Fi não vai ter esse problema, né? A desvantagem que está sendo apontada é que, como onda de rádio, ela não pode passar pela parede, né? Então ela vai ficar restrita àquele ambiente, por a iluminação ficar só ali, tá bom? Mas os pesquisadores já estão ali pesquisando para ver como é que consegue quebrar essa barreira. A Wi-Fi também possui uma vantagem, né? A vantagem possui vantagem para ser usada em áreas sensíveis e ondas eletromagnéticas, como cabines de aeronave, hospitais e usinas nucleares, pois obviamente não possui ondas eletromagnéticas. Outra vantagem em relação aos hackers, né? Pois o Wi-Fi está visível fora do ambiente da casa, do escritório, a gente pode detectar as redes do Wi-Fi. Já com a Wi-Fi não, né? Porque ela vai ficar restrita às paredes, vai ficar dentro de casa e dentro dos ambientes de trabalho, então vai correr menos risco de ter invasão, tá bom? E lembrando ainda que para os servidores vai continuar fornecendo, tá certo? Os nossos provedores, só que o modem que vai transmitir a internet, ela vai estar conectada à rede elétrica e as lâmpadas precisam ser as transmissoras, ou seja, precisamos trocá-las para que possamos ter esse sinal, tá bom? E assim já queremos finalizar o nosso trabalho.